Porto Alegre, EPTC reforça a fiscalização de motoristas, mas e quem está a pé? Código Nacional de Trânsito também prevê multa para o pedestre que atravessar fora da faixa de segurança. O balanço da Feira do Livro. A área internacional teve aumento de 50% nas vendas em relação ao ano passado. Ministério Público quer cancelar viagem de brigadianos ao Mundial de Abu Dhabi. E ainda... Expectativa é que esse seja o melhor Natal dos últimos anos. Já estou gastando. 17 de novembro, o Ubra Notícias está começando. Boa noite. Cobrança apenas de um lado. Os motoristas devem respeitar as faixas de pedestre. Mas e quando são os pedestres que atravessam a rua em local impróprio? O repórter Marcelo Steffen mostra agora quais as obrigações de quem circula a pé nas vias públicas. O balanço da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, a EPTC, apontou que no primeiro dia de fiscalização mais intensa dos motoristas em relação às faixas de segurança, houve 76 autuações na cidade. A blitz foi realizada em 12 pontos da capital. Após o pedestre estar na faixa de segurança, a prioridade é dele. O veículo tem que parar. Neste caso, os veículos não pararam e os agentes fizeram essa notificação. Mas o automóvel não é o único vilão da história. O Código Nacional de Trânsito também prevê multa para o pedestre que atravessar fora da faixa de segurança. E as pessoas parecem insistir em desrespeitar a legislação. Ao lado do mercado público de Porto Alegre é grande a quantidade de pessoas que se aventuram no meio dos carros. Jovens, idosos e inclusive mães com crianças pequenas. Nada que uma corridinha não resolva. A desculpa para a imprudência, como sempre, é a pressa. É a pressa mais mesmo para cortar o caminho mesmo. Às vezes eu venho por lá para outra rua, mas é que eu estava vindo por aqui. Este especialista em direito no trânsito diz que a legislação existe, porém não é aplicada. Ele comenta que no caso dos veículos, a infração é associada à placa ou à carteira de habilitação do motorista. Já para os pedestres, teria que ser criada uma ferramenta específica de cobrança e ainda uma forma eficaz de fiscalização. Para abordar o pedestre no meio da pista não dá, atravessar não dá, então não tem fiscalização adequada para todos os pedestres que estão cometendo as infrações de trânsito. Já o chefe de educação da EPTC diz que o problema de fiscalização é nacional. Enquanto a regulamentação não saia, a solução é educar os pedestres. Os órgãos de trânsito do país têm essa dificuldade de como é que se vai fazer a notificação do pedestre. Na verdade, isso aguarda uma regulamentação e até que a regulamentação chegue a única forma possível de fazer com que isso se realize é com educação e o próprio pedestre entendendo que o local dele seguro é na faixa de segurança. 150 pares de tênis falsificados foram apreendidos pela Delegacia do Consumidor no bairro Campina, em São Leopoldo. Os produtos estavam em uma loja que vendia sapatos falsificados. A polícia está investigando a origem da mercadoria. Em Porto Alegre, os policiais também estão apurando as causas do incêndio que atingiu um depósito de carros nesta madrugada na zona norte da cidade. O prédio fica na Rua Salvador, próximo à Avenida Sertório, na zona norte da capital. 9 carros e parte do telhado foram atingidos pelas chamas. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido. O local é utilizado como depósito de uma revenda de automóveis de Porto Alegre. O Conselho Nacional do Ministério Público anunciou hoje que há pelo menos 63 mil inquéritos sobre homicídios instaurados até 2007 sem solução no país. O MP quer que eles sejam concluídos até julho do ano que vem. Os dados foram colhidos em 20 estados. O Paraná tem o maior número de casos em aberto, mais de 9 mil. No Rio Grande do Sul, há 3.700 inquéritos à espera de solução. A seguir, a expectativa das vendas de fim de ano e ainda comemoração do aumento de livros, da venda de livros na Praça da Alfândega. A Receita Federal liberou consulta ao lote de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2007. É possível acessar o site da Receita ou pelo fone 146. O valor pode ser sacado a partir do dia 24.
A 38 dias do Natal, o comércio está otimista. Os lojistas prevêem um bom aumento nas vendas de fim de ano. Nos shoppings, a decoração já entrou no clima natalino. Os consumidores fazem planos com a chegada do 13º salário. Pensando nos filhos, na neta, marido, todo mundo tem que ganhar um presentinho. Dentro do limite, nunca ultrapassar quem fica devendo. Sempre sim, ó, equilibrado. Mas vou gastar. Já estou gastando. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, a expectativa é de um aumento de 8% a 12% nas vendas em relação ao ano passado. A aposta é que esse seja o melhor Natal dos últimos anos. Nessa loja, a expectativa é de 20% a mais nas vendas de fim de ano em relação a 2009. O estoque de alguns itens, como TVs de plasma, notebooks e celulares, já foi reforçado. A gente tem um reforço, para essa época do ano, mês a mês, como a gente vê um crescente, em termos de venda, nós já estamos reforçando, já solicitamos, um volume bem superior aos fornecedores, porque a preocupação nossa é que venha a faltar alguns segmentos, no decorrer de dezembro. Então nós estamos reforçando de forma bem substancial os nossos estoques. Esse economista acredita que o aumento no poder aquisitivo da população e a maior oferta de crédito contribuem para que esse seja o melhor Natal da década. Nesse momento a gente tem uma conjunção de bons fatores positivos que ajudam a explicar o otimismo e a boa situação econômica que a gente vive. A gente tem uma maior oferta de crédito em relação ao ano passado, a gente tem um dólar mais baixo. Somos esses fatores também a possibilidade do consumidor comprar com prestações mais baixas. Mas a boa expectativa de vendas também deve chegar aos ingredientes da ceia de Natal. Com o dólar mais baixo, o preço dos importados diminui. O bom momento da economia pega todos os setores. Isso caracteriza um processo de crescimento acelerado, como a gente está vivendo, é que todos os setores da economia estão crescendo. E especificamente os bens não duráveis favorecem em função do dólar barato, que os preços em reais chegam aqui mais baixos em relação ao ano passado. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o relatório preliminar que define o aumento do salário mínimo nacional. O valor passa dos atuais R$ 510 para R$ 540 a partir de janeiro. O reajuste ainda não agrada às centrais sindicais que querem um aumento maior. A Câmara do Livro divulgou hoje o balanço final da Feira de Porto Alegre, que terminou na segunda-feira. As vendas superaram em 16% os números do ano passado. Entre 29 de outubro e 15 de novembro, mais de 1.700.000 pessoas visitaram a feira na Praça da Alfândega. A superioridade nos números deste ano, em comparação aos de 2009, fica evidente em relação às vendas. Foram comercializados 411 mil livros, 16% a mais do que no ano passado. Houve um entendimento por parte do público em relação à campanha da Feira do Livro, como a maior promoção da leitura. Promoção, como eu tenho dito, num bom duplo sentido, promoção de todas as ações que fazem com que se aumente o número de pessoas sendo leitoras. A área internacional foi a que registrou o maior crescimento, 50% em relação à última edição. Um fator que é este também da bibliodiversidade presencial e especialmente de catálogos e de títulos que só são encontráveis durante a Feira do Livro. E segundo, a questão cambial, que permitiu uma redução dos preços destes livros importados. Um outro fator foi decisivo para esse aumento das vendas em relação a 2009. Durante os 18 dias de feira, as condições climáticas foram muito boas. E o patrono da Feira do Livro, Paixão Cortes, garante que ele teve participação decisiva para que isso acontecesse. Estávamos para encerrar aí a festa, esse último relampeou para aquele lado, então eu dei uma benzetura também, que é a minha faca, cortei os raios todos e eles se foram embora. E outra boa notícia é que os 3 livros mais citados pelos frequentadores são de autores nacionais. As obras são 1808 e 1822, de Laurentino Gomes, e o romance Fora de Mim, de Marta Medeiros. Os gaúchos Juremir Machado da Silva, Charles Kiefer, Ayrton Ortiz e Moacir Sclier também integram a lista.
As emergências dos principais hospitais de Porto Alegre estão, para variar, lotadas. A Santa Casa está com 30 pacientes para os 12 leitos. A ala infantil, que estava em reformas, reabriu e está com 2 pacientes para os 12 leitos. No Hospital de Clínicas, a emergência tem 126 pacientes para 49 leitos. O Hospital Conceição está com 164 pacientes para os 50 leitos. Na emergência do Hospital Ernesto Dornelles, há 5 vagas disponíveis. Também é a única, porque a emergência do Hospital São Lucas da PUC está com 19 pacientes a mais do que a capacidade. A seguir, reajuste nas mensalidades escolares deve ficar acima da inflação e ainda a previsão do tempo. O Hospital Porto Alegre oferece 23 vagas de emprego, entre elas atendente de nutrição, auxiliar de cozinha, segurança patrimonial e servente de limpeza. Interessados podem entregar currículo na próxima terça-feira. A polícia carioca interditou 2 bingos pela segunda vez. Veja esta e outras notícias no Giro pelo País. As casas foram fechadas na noite de ontem. Além do bingo, havia também máquinas caça-níqueis. 100 pessoas foram presas. Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que arrombou uma casa. 2 maiores e 2 menores invadiram a residência de um idoso durante a noite. Os criminosos roubaram dinheiro, objetos pessoais e levaram o carro da família. As mensalidades escolares devem ter reajuste médio de 9%, quase o dobro da inflação do ano. A principal causa é o alto índice de inadimplência. O ex-promotor Leonardo Bandarra aparece em imagens transportando dinheiro de suposta propina. De acordo com as investigações, havia pelo menos 2 cofres na casa que seriam usados para guardar as cédulas. O número de tartarugas mortas no litoral gaúcho é 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Corpos de 30 animais foram localizados até agora. A ingestão de lixo jogado nos oceanos é a principal causa. Ela se alimenta com águas vivas e algas marinhas, que é muito semelhante ao plástico, ao saco plástico. Ela engolindo, fica aquela sensação que está alimentada e volta e acaba não se alimentando mais. Fica debilitada e acaba morrendo. O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse hoje que a reaplicação das provas do Enem para quem foi prejudicado pode ocorrer em dezembro. O ministro esteve em audiência na Câmara dos Deputados em Brasília. A gráfica que imprimiu os cadernos deve custear a reaplicação. O MEC ainda prepara para este fim de semana o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Neste domingo, alunos de 14 cursos de bacharelado e 5 de tecnologia devem fazer a prova em todo o Brasil. Especialistas de 7 países estão reunidos na Fiergs para o 3º Congresso de Inovação. O evento quer fortalecer as alianças entre governo, universidades e empresas. Estão programados painéis e sessões plenárias com especialistas das áreas de design, redes sociais e gestão de inovação. Devem ser tratados assuntos como economia sustentável, integração da universidade-empresa e a indústria naval. O Congresso quer contribuir para a criação de um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo nas indústrias, com mais oportunidades de aprendizagem e conhecimento. A executiva estadual do Partido Progressista Gaúcho se reuniu hoje à tarde para avaliar as eleições e está à espera de uma reunião com o governador eleito Tarso Genro. O encontro, marcado para o dia 23, deve definir a participação do PP na base aliada do próximo governo. Mas a senadora eleita Ana Amélia Lemos já deu a entender que a sigla vai fazer oposição responsável para respeitar as urnas. O partido terá 7 deputados estaduais na Assembleia a partir de 2011. Hoje foi o 3º dia consecutivo com chuva de granizo em Vacaria. As pedras atingiram pequenas propriedades rurais. São Marcos e Pinhal da Serra decretaram situação de emergência por causa dos temporais. Já são 7 cidades no estado em regime emergencial. A Arvorezinha enviou notificação preliminar de desastre. Agora, a expectativa é que a chuva dê uma trégua ao Rio Grande do Sul. Veja na previsão do tempo.
Na quinta-feira, a previsão é de tempo seco na maior parte da região sul, com exceção do litoral norte do Rio Grande do Sul e do litoral de Santa Catarina, onde há previsão de chuva fraca. Temporais atingem o norte de Rondônia e o sul do Amazonas. Chuva mais fraca e isolada no leste de São Paulo, no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Mínima de 17 graus em Belo Horizonte, máxima de 29 em Vitória. Em Curitiba, sol entre nuvens, temperaturas entre os 10 e 26 graus. Em Porto Alegre, a nebulosidade dá lugar ao sol e o tempo fica firme nesta quinta-feira. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Na sexta-feira, na capital gaúcha, predomínio de sol, mínima de 12 e máxima de 28. Vai faltar água em Alvorada a partir das 11 da noite de hoje. O abastecimento será interrompido para 100 mil pessoas em 23 bairros. O serviço deve ser normalizado a partir das 5 da manhã de quinta-feira. A Corsã vai realizar manutenção na rede. No próximo bloco, o Ministério Público questiona o envio de oficiais da Brigada para o Mundial em Abu Dhabi. O Instituto Gaúcho de Estágios e Profissionais oferece vagas de emprego, entre elas supervisor operacional, gerente operacional e recepcionista. Existem ainda oportunidades de estágio. Agora sim nós vamos ver que uma pesquisa do Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros é a favor de manter os maços de cigarro escondidos da visão dos consumidores nos pontos de venda. Segundo o levantamento feito em 160 cidades brasileiras, 64% da população é favorável à medida. Mesmo entre os fumantes, a ideia é bem recebida. 51% defendem que os maços fiquem escondidos. Em estados e províncias de países como Austrália e Canadá, esta medida já está em vigor. Na Inglaterra, a publicidade de cigarro em pontos de venda será proibida a partir do ano que vem. A pesquisa Datafolha foi encomendada pela ONG Aliança de Controle do Tabagismo. O Instituto ouviu 2.544 pessoas de todas as classes sociais e de todas as regiões do país. A Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio quer cancelar o envio de 4 brigadianos para proteger a torcida do Inter no Mundial de Futebol em Abu Dhabi. A governadora autorizou a viagem dos oficiais da Brigada Militar, mas para o Ministério Público é um gasto inútil de dinheiro, cerca de R$100 mil. Além disso, 4 policiais não seriam suficientes para proteger cerca de 7 mil gaúchos esperados naquele país. Os jogadores do Grêmio ganharam folga dos treinos nesta tarde. Pela manhã, Renato Gaúcho comandou um time formado por reservas em um jogo-treino diante do Cerâmica de Gravataí. Atrás de um dos gols do Estádio Olímpico, os titulares fizeram um trabalho físico. Dentro das 4 linhas, os 3 candidatos à vaga do atacante Jonas enfrentavam o Cerâmica, um dos finalistas da Copa Enio Costamilã. O Meia Souza e os atacantes Júnior Viçosa e Diego Clementino lutam por um lugar na equipe titular diante do Atlético Paranaense no sábado. Jogo decisivo na luta por um lugar no G4. É a primeira decisão, então a gente convoca a própria torcida para que venha motivar a gente e sabe que a torcida é o 12º jogador e aqui com certeza está aprovado. Liberados para assistir a derrota da seleção brasileira para a Argentina na tarde de hoje, os jogadores voltam aos trabalhos na manhã de quinta-feira, visando a reta final do Brasileirão. Além do confronto direto diante do Atlético Paranaense no sábado, o tricolor vai ter pela frente outro candidato na vaga da Libertadores, o Botafogo na última rodada do Brasileiro. A Libertadores começa agora pra gente, né? A gente está numa pré-Libertadores, digamos assim. Então, para a gente classificar, tem que vencer os 3 jogos a princípio. Aqui no Beira-Rio, a coisa muda de figura. Sem mais pretensões do Brasileirão e faltando menos de um mês para o Mundial, a cabeça dos colorados está lá em Abu Dhabi. No começo do treino, Celso Rotti deu entrevistas para a imprensa estrangeira sobre o Mundial. No coletivo, o famoso rachão. Tinga é a novidade. Liberado pelo departamento médico, o Meia pode pintar no jogo de domingo. É um cara que nos momentos complicados da partida ele assume a responsabilidade, é um cara que chama a responsabilidade para ele. Então, tenho certeza que vai nos ajudar muito aí nessa caminhada. A escalação para o jogo de domingo ainda é um mistério. Ninguém sabe o que passa na cabeça do técnico Celso Rotti.
Mas todos sabem que se o Inter vencer o Botafogo, dá aquela ajudinha para o Grêmio alcançar a vaga da Libertadores. A gente não sabe se vai jogar ainda a equipe titular ou uma equipe mista. Eu acho que a gente está preparado para tudo. Sabemos que não depende da gente, depende da comissão técnica, para que eles possam decidir quais os jogadores que vão atuar contra o Botafogo. Os jogadores que entrar em campo, eles vão dar o seu melhor, até porque é a sua imagem que está dentro da partida, é a camisa do Inter que está em jogo. O compositor e músico Ivan Lins se apresenta hoje no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. O artista celebra 4 décadas de carreira. Ele vem à capital gaúcha apresentar seu novo trabalho, o CD Perfil. Composto pelos maiores sucessos ao longo dos anos, o volume especial da série foi totalmente regravado, baseado em arranjos originais. A apresentação na capital conta ainda com os convidados especiais Geraldo Flack e Leandro Maia. Que apesar de toda a mágoa, vale a pena. O Auditório Araújo Viana, no Parque da Redenção, está fechado para reformas desde 2005. Enquanto isso, saudosistas podem relembrar as histórias do lugar em um documentário que estreou na internet. A fachada está à mostra para todos. Mas os tapumes que escondem boa parte do Araújo Viana deixam claro que a Casa de Espetáculos, um dos símbolos do bairro Bonfim, não vai reabrir as portas tão cedo. Mas se no presente a única música que se ouve no local é o martelo e o assobio dos operários, é no passado que ecoa as vozes de diversos artistas que se apresentaram ali. A memória de parte da MPB e do rock gaúcho estão em Araújo Viana, todas as histórias. Disponibilizado na internet, o documentário chama a atenção pelo formato colaborativo em que foi realizado. As pessoas vão poder subir numa timeline, numa linha de tempo, materiais das histórias que viveram lá. Podem ser fotos, podem ser vídeos, se pessoas quiserem escrever uma mensagem de texto, enfim, mandar o seu material e contribuir, porque a história do Araújo é a história de todo mundo, né? Entre relatos emocionados, alguns depoimentos prometem arrancar risadas dos saudosistas. O Traje a Rigor, que veio tocar aqui, e entraram no palco pilchados e o público começou a gritar menudo, menudo. E aí o Roger olhou e disse, menudo é a que pariu. E aí ficou essa história engraçada do primeiro show deles aqui. O Araújo Viana está fechado há 5 anos e deve levar no mínimo mais 2 para reabrir. Até lá, é nas lembranças que ele vai permanecer em pleno funcionamento. Tinha uma lenda de que, visto de cima, o formato do Araújo Viana era uma foice e martelo. Sabe, aquele lugar que tem um borogodó próprio, né? Os shows coletivos eu acho que são mais ou menos o que simboliza o Araújo. Hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você.